Queríamos compartilhar com vocês Mateus 3, de 1 em diante. Eu vou lendo aqui, a gente vai conversando, tá? Então, naqueles dias apareceu João, o imersor. Essa minha tradução diz o imersor. Na maioria das outras versões diz João Batista. Mas a minha tradução diz o imersor, porque ele foi chamado Batista, porque ele batizava, ele imergia as pessoas nas águas. E continua assim dizendo, pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pele de camelo, um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de mel e gafanhoto. A pessoa ganha ainda nesse tempo comendo mel e gafanhoto, hein? Eu não sei que tamanho é esses gafanhotos, porque tinha seus gafanhotos grandes para alimentar João Batista. Ele devia ser um cara raçudo, então ele comia mel e gafanhoto. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e era por ele imergido no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, nós estamos falando de pecados, depois vamos entrar no outro tema que é tentação. Vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo. Fariseus e saduceus vinham se batizar, ok? Vinham para serem batizados por João. Dizia-lhes. E aí o João diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está dizendo isso para aqueles fariseus e saduceus que vinham também para serem batizados por João, tá? E aí ele diz assim, no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais, ou seja, não julgue segundo certas probabilidades, ou as suas probabilidades, considerando como provável, conjecturando, de vós mesmo dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Eu quero abrir aqui, esse verso diz o seguinte, nós fazemos muitas conjecturas mesmo, fazemos certa probabilidade que, pelo fato de termos tais e tais comportamentos, isso nos faz ser filho de Deus. Por ter feito alguma coisa boa para alguém, presumimos que isso nos faz filhos de Deus. E tantas coisas relacionadas a obras, a boas obras, do ponto de vista humano, conjecturamos que nos faz ser filhos de Deus. E aí João está dizendo àqueles homens o seguinte, não presumam isso, não tenham este julgamento, não façam, não tenham para si essa presunção de que vocês são filhos de Abraão. E ele diz assim no versículo 10, e também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água. Olha o que ele diz, eu estou imergindo você na água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
e eu vejo o reconhecimento de João Batista. Ele diz, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, as alparcas, o cadastro do sapato que ele calça, eu não sou digno de amarrar. A pessoa não sou digno de amarrar, não sou digno de ajeitar ali. Às vezes a gente quer amarrar, né? Eu já me abaixei para amarrar o sapato das pessoas. Eu já me abaixei para calçar meia e o sapato de uma pessoa. Ela estava um pouco volumosa, fofinha, e não tinha como se abaixar, e eu calcei a meia, calcei o sapato. É isso aí. E ele diz aqui assim, ó, eu não sou digno de me abaixar, de amarrar as suas sandálias. Ele, João Batista, diz a respeito do que virá, imergirá você com fogo, com o poder de Ruach Kadosh, ou seja, o poder do Espírito Santo. Este que virá, após mim, diz João Batista, imergirá você no fogo do Espírito Santo. Este fogo está para os dias de hoje também. Sempre existiu e sempre existirá o fogo do Espírito Santo que vai queimar de dentro, por dentro de nós. O fogo do Espírito Santo começa dentro de nós. Não é fora, é dentro. Para que algo aconteça fora, dentro já deve ter acontecido. Então, ele diz mais, em sua mão tem uma pá, e limpará toda a ira, toda a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quero dizer para você também que no meu espírito agora eu sinto que esta sujeira toda, que está sendo exposta aqui no versículo 12, ele diz, uma vez que tenhamos o poder do Espírito Santo, amém, em nós, esse fogo vai queimar, e aí ele vem com a pá e limpa tudo, e recolhe o trigo que ficou, a pureza, recolhe para ele, e queima a palha, queima o que nos serve, e queima no fogo que nunca mais se apagará. Amém? Mateus 5, versículo 16, diz assim, assim, amém. Assim seja. O resplendor da luz, da vossa luz, brilhe diante dos homens. Uma vez purificado, passado pelo fogo de Ruach Kadosh, do Espírito Santo, uma vez passado por esse fogo, então as suas obras serão vista pelos homens, e aí sim os homens glorificarão a Deus. A finalidade do fogo do Espírito Santo em nós é para que fique apenas as obras que suportam o fogo, e essas obras que suportam o fogo, ela é vista pelos homens e glorificam a Deus. E ele diz mais, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não, eu vim ajudar você a cumprir. Eu vim levá-los da instrução, das condições, da capacitação para você poder cumprir toda a lei e os mandamentos proféticos. O Cristo, amados, dessa época, que veio queimar com fogo, nos purificar com o seu fogo, nos imergir no seu fogo, é o mesmo Cristo de hoje. Ele não mudou. Ele deseja queimar em nós, para que possamos continuar produzindo o fruto digno de Cristo. Amém? Seremos imersos no poder do Espírito Santo cada vez mais, para que as obras
que não são dignas de Cristo sejam removidas e apenas as que são dignas de Cristo possam aparecer. Os homens, esses homens que estão no mundo, que estão no poder, principalmente esses homens que não sabem governar, eles precisam saber, precisam conhecer este poder para serem libertos. E eles verão através de nossas obras. Em nome de Jesus. Tem uma expressão, a palavra tentação, explicada pelo pastor David Poyang-Cho. Ele é autor do livro Orando com Jesus. E aí ele, em dos capítulos, ele explica a palavra tentação. Ele dá duas palavras gregas para tentação. A primeira chama-se dokimazo. Dokimazo. Essa vai ser a minha pronúncia, tá? Dokimazo. Essa refere-se à prova em que Deus nos submete com a finalidade de nos abençoar e receber maior conhecimento. Então eu preciso passar por esta provação que Deus provê, ok? Deus está nos provando. Eu preciso passar e vencer, para que eu seja mais abençoado e adquira mais reconhecimento da parte do Senhor. E diz assim, vencendo este tipo de provação, seremos mais abençoados, mais úteis nas mãos de Deus e do seu Espírito Santo. Saímos mais qualificados quando passamos por essas provas, saímos mais qualificados para trabalhar com Deus. Amém? Não é para Deus, com Deus. Trabalhar com Deus, unidos com Deus. O diabo, ele não nos submeterá a este tipo de prova. Não é esse o tipo de prova que ele nos coloca. O tipo de prova dele é diferente. Você veja que essa aprovação é Deus que nos dá. Esse tipo de tentação, podemos chamar assim, Deus nos coloca, nos permite para que saiamos dessas provações cada vez melhores. A outra palavra colocada, a outra palavra grega para tentação é peiradezo. Esta aprovação provém de Deus ou de Satanás. Então vamos ver como é que é isso. Vamos entender. Quando Jesus ordenou que orássemos ao Pai, para não cairmos em tentação, ele se referia à tentação que mata, à tentação que rouba, que destrói. Então você está sendo tentado ou provado por situações, vivendo uma situação que te rouba, que te mata, que destrói. Essa tentação é a tentação do maligno e Deus pediu que orássemos para que ele nos livrasse dela, ok? Quando tentado, eu preciso pedir a Deus que me livre da tentação. Sempre seremos tentados, ok? Seremos provados por Deus e provados por Satanás. O diabo quer nos destruir. Ele quer destruir nossa fé em Cristo. A vontade de Deus é nos livrar das tentações que pode destruir através dos sofrimentos, das lutas, das provações. Por isso que ele diz, orai para não cair em tentações. Esse tipo de tentação que vem causar sofrimentos, lutas e provações sem o resultado, sem que ele seja glorificado. Ok? Porque existem situações na tua vida em que Deus é glorificado. E existem situações na tua vida que não traz glória para Deus. Eu já vivi e, vez por outra, eu vivo situações em que esse tipo de sofrimento que eu estou vivendo, de provações, de tentações, de lutas, não glorifica o nome do Senhor. Eu não quero viver essa experiência. Então eu oro a Deus para que me livre da tentação, me livre desse tipo de provação. E não
consegue, tem pessoas que não conseguem identificar a diferença entre esse tipo de provação, que é o tipo de provação que nos destrói, que nos coloca em lutas, em provações, para nos empurrar para baixo, e que essas provações não glorificam a Deus. E há outras que são provações que passamos por elas e glorificam a Deus. Os mais fiéis a Deus, eles não têm muita clareza no assunto, nem todos têm clareza desse assunto. Eles dizem assim, eu estou passando na prova de Jeová. E às vezes nem é nada disso. Ele está sendo provado, tentado lá pelo diabo e pelas suas próprias cobiças. Ele está dizendo que é Deus. Entendeu? Que a gente tem que ter cuidado. Uma coisa é ser provado por Deus e sair aprovado, maravilhas ainda. Outra coisa é você ser provado por Satanás e dizer que está na prova de Jeová e às vezes até caindo em tentação. Deus nos deu prova. E essas provações, elas são para que o nome dele seja glorificado. E há outras que são provações causadas por Satanás para destruir as almas dos homens. E estas estão na vida daquelas pessoas, elas estão beirando o abismo. A provação que vem de Deus é para arrancar de nós aquilo que nos prejudica. Nessas provações, Ele nos livra, Ele nos salva de nós mesmos e de nossas más decisões. Amar qualquer coisa ou pessoa mais do que a Deus, isso é prejudicial. É exatamente estas coisas e pessoas que não podem estar no mesmo nível de amor para com Deus. As provações ou tentações de Satanás vêm com o intuito de introduzir desejos destruidores em nossa alma. Satanás tomará as coisas ou pessoas, coisas que gostamos ou pessoas que gostamos, que nós amamos, ele usará essas pessoas ou essas coisas contra nós. Essa identificação deve ser bem clara em nós, para não atribuir a Deus uma coisa do diabo e nenhuma coisa que é de Deus, do diabo atribuir a Deus. Então, eu preciso saber quais são as provações que vêm de Deus e quais as que vêm do inimigo. Coloca no início do vídeo de novo e você vai ouvir de novo que eu estou falando sobre quais são as provações que vêm de Deus e quais as que vêm do maligno. Satanás também utiliza as coisas do mundo, leis, por exemplo, criadas por homens. Então, existem muitas leis no Congresso, nas câmaras de vereadores, criadas para trazer sofrimento aos homens. Lá em Hebreus, capítulo 11, 36 e 38, olha o que diz. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pelos de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Isto aqui é muito sério. E foi são leis criadas pelos homens, tem a aprovação dos governantes, para causar esse tipo de sofrimento dos homens. Esse também é um tipo de sofrimento que devemos pedir ao Pai, que nos livre. Esse tipo de sofrimento posso pedir a Deus que nos livre. Senhor, livra-nos de cair nesse tipo de sofrimento, nesse tipo de tentação. Porém, devemos estar firmados na fé. Se acontecer, sairemos vitoriosos.
A palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, lá em Apocalipse 2:10. Quando Deus nos faz passar por prova, sofrimento, tribulação, seu intuito é nos limpar. O trabalho do Espírito Santo no tempo da aprovação é mostrar aquilo que ele vê em nós e que precisa ser removido. Coisas que eu não vejo, ele vê. Então ele remove. O Espírito Santo, com a nossa permissão, tira toda essa sujeira. Satanás vem sem permissão e introduz sujeira. Basta ficarmos distraídos e ele passa deixando suas sujeiras. Seu intuito é a destruição das vidas. Se ele conseguir enfraquecer a nossa fé, cairemos em tentação. Se permitirmos que o Espírito Santo nos vença, o Espírito Santo ele vai nos limpar e nos habilitar para boas obras. Mas se permitirmos que o diabo nos vença, seremos contaminados ainda mais e seremos destruídos. Eu quero finalizar lendo alguns textos com você e muito mais. Depois você procura tantos outros relacionados. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Queridos, esses e muitos outros textos estão aqui à nossa disposição. Está na palavra do nosso Deus e Pai. Podemos lançar mão desses textos, buscar do Senhor a iluminação do Espírito e diferenciar bem o que são provações vindas de Deus e tentações vindas de Satanás, para não atribuir aquilo que é de Deus ao diabo e aquilo que é do diabo a Deus. Para que de fato o Senhor seja glorificado. E o Senhor é glorificado não quando eu digo glória a Deus, mas quando eu obedeço a palavra. Quando os homens veem as minhas boas obras e eles glorificam ao Pai. E eles glorificam o Pai, glorificam a Deus, não é quando eles dizem glória a Deus também, mas quando eles se rendem a Deus por causa do nosso testemunho. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor na sua vida, bendito seja o Senhor na sua casa. Obrigado, Jesus. Amém. Bendito seja Deus.